Fala galera, eu tirei a roupa da escola, né? Eu tô com calção, a térmica, não tirei a térmica. Primeiro eu ia falar, calma aí, me tem um branco aqui. Então eu vou mostrar minha rotina à tarde, à noite, né? Primeiro só começo, calma aí. Galera, tô de volta aqui. E galera, foi mal ter coitado naquela hora. Então só terminei minha rotina aqui. Não sei se chama de rotina ou lanchinho, tá à noite. Então, esse é meu lanchinho, um bolo. Ai, calma aí, deixa eu pegar aqui. Um Nescau. Não deve aparecer aí, foi mal. Então, é isso aí o vídeo. Amanhã eu vou fazer coisa de manhã, né? Minha rotina de manhã. E é isso, falou galera. Boa noite e falou.